Olá amigos, setup do VWAP Band. Vou apresentar para vocês hoje um modelo que eu gosto muito de operar no dólar e que ele funciona extremamente bem porque ele te dá poucas operações, te dá uma assertividade muito boa e também te dá uma tranquilidade muito grande para operar. Vamos ver como é que é? Então, o setup do VWAP Band ele é muito bom para você que está numa fase inicial de dólar, tá? Quando você está operando dólar, índice ele não encaixa também, tá? Não tente operar índice com ele, ele tem uma assertividade muito boa no dólar, tá? Ele encaixa muito fácil para você operar com um risco contido, você tirar o teu risco com uma parcial curta e você conseguir ainda fazer uma condução do teu trade até um alvo que ele tem uma assertividade bem grande. Então é um tipo de trade que quando eu vejo eu praticamente não perco, tá? Eu gosto de fazer muito ele. Ele não acontece com tanta frequência, ele tem alguns requisitos para ocorrer, mas a assertividade e a forma como ele opera é muito boa. Tem gente que opera de outras maneiras o VWAP, que faz preço médio, coisa assim, mas eu não gosto. Eu prefiro essa operação operar, fazer esse trade contra a tendência, não trade contra a tendência, normalmente. E a gente está operando essa correção até o VWAP anterior. Então considerem, né, avaliar o seu estudo, ver se encaixa no operacional de vocês. Se vocês gostarem e quiserem testar alguma coisa, me mandem feedback se gostaram ou não. Deixem nos comentários também. E a gente vai avaliar tudo isso e vamos trocando umas ideias por aqui. Pois bem, o setup do VWAP Band ele tem alguns requisitos, tá? Então vamos primeiro ver os requisitos dele, a configuração que a gente precisa ter na tela. Primeiramente o VWAP Band, o VWAP do intraday mesmo, né? A gente vai precisar do VWAP Band também, que são os dois indicadores necessários. O que pode ajudar também, se você quer analisar um pouco mais, filtrar um pouco mais as operações para ingressar, tá? Você pode usar como indicadores complementares o volume financeiro, com uma média de 20 aritmética, só para verificar picos de volume. O saldo de agressão, também tem alguns outros indicadores que referente à agressão realmente, que são indicadores de fluxo, tá? Uma média de 20 aritmética nos 5 minutos e uma média de 200 aritmética nos 5 minutos. Vocês sabem que a plataforma ela aceita que você coloque a média conforme o tempo operacional. Então esses são indicadores complementares que você pode usar nesse setup, tá? Seguindo, tá? Time frame. Vamos operar de 2 minutos, gráfico de 2 minutos. E é recomendado que essa estratégia ela tenha uma maior assertividade a partir das 10h30. Ela precisa que o mercado já esteja robusto, que ele já tenha muita negociação sendo realizada, já tenha sido realizada. E tendo isso acontecido, ele vai te dar as melhores entradas na sequência. Às vezes pode aparecer 9h30, às vezes pode ser 9h40 e você pode analisar daí com os indicadores complementares, filtrar se é uma operação válida ou não. Quais que são os requisitos, né? O deslocamento de preço entre dois níveis de VWAP Band sem correção na banda intermediária. A compra ou a venda é o toque na segunda banda após o impulso sem correção na banda intermediária. Vamos dar uma olhada no gráfico, o que seria isso, tá? Vamos lá. Com o gráfico aqui na tela, a gente pode ver aqui, ó, esse indicador principal aqui é o VWAP, tá? Branquinho VWAP. Então você vai inserir indicador, né? Procura VWAP, que o pessoal fala VWAP, que esse aqui, ó, VWAP branquinha, que esse aqui é o clássico que você coloca sobre o gráfico. Ou você pode colocar direto o VWAP Band, tá? Que é esse aqui que são as bandas coloridas. São esses dois que a gente precisa de requisitos básicos, tá? E o VWAP Band são essas bandas vermelhas e verdes que vocês estão vendo acima e abaixo do preço, tá? O stop sempre de 10 pontos abaixo do VWAP, parcial curto de pelo menos 4,5 pontos, às vezes pode fazer com 5, 6 pontos, mas eu recomendo sempre 4,5 que fica padronizado. O alvo sempre no VWAP anterior, e se você quiser esticar o alvo, você pode, depois que ele romper o VWAP anterior ou alguma coisa assim, você conduzir pela mínima dos 2 minutos, tá ok? Vamos para o gráfico da do preço, tá? E eu já estou aqui com o gráfico do dólar futuro, 2 minutos, para a gente verificar, tá? Vamos voltar aqui. Qual que é o requisito de entrada, tá?
Deslocamento de preço entre dois níveis de VWAP Band sem correção na banda intermediária. O que seria isso? Vamos ver aqui. Por exemplo, aqui a gente abriu, tá? Tivemos uma abertura, o preço se deslocou até um VWAP, né? Aqui a gente não tem a operação. Mas aqui, né, essa segunda perna aqui, ele se deslocou pulando esse VWAP Band anterior. Vocês viram que o preço veio reto, né? E aqui seria um ponto de entrada, tá? Poderia comprar essa região. E o stop seria de 10 pontos. Eu já vou passar isso para vocês na outra tela. E eu preciso de uma parcial curta de 4,5 pontos a 5 pontos, tá? Então eu entrei aqui, faço uma parcial já aqui e eu tento levar o preço deslocado até a banda anterior. Então eu corro esse risco para buscar essa banda. Se o movimento, né, ele for fazer uma correção forte, muitas vezes dá para conduzir o preço por mínimas, tá? Depois que você fez a parcial, você pode colocar o stop no zero e conduzir o preço por mínima. E essa condução por mínima, você pode levando ele, né, por mínima de 2 minutos, por exemplo. Você pode levar por outras mínimas. Então, por exemplo, aqui, se tivesse, né, feito uma parcial aqui com 4,5 pontos aproximadamente, tá? E você colocasse já o stop no zero, então você já teria entrado aqui embaixo, né? A entrada era aqui. Vamos lembrar que a entrada era em cima do VWAP, tá? É uma entrada, é pegar uma faca caindo. Você estaria com o stop de 10 pontos. A partir do momento que você faz parcial, você sobe o seu stop. Meu stop estava lá embaixo, eu já desloco ele, tá? Deixa eu só destravar os estudos aqui. Você desloca o preço, o stop você desloca o preço de entrada, então você já está, se ele vier abaixo, você já tem 4,5 pontos aqui, né? Você fica no 0 a 0 enquanto está aqui. Se você quiser deixar aproximadamente que fica no 0 a 0, e se você levar no ponto de entrada, você já tem 4,5 pontos de gain com essa parcial. E você pode ir conduzindo, né, pela mínima do 2 minutos o preço, tá? Você pode botar o seu stop pela mínima de 2 minutos, ou você pode sair totalmente nessa VWAP anterior, que é o setup clássico, tá? Que é o setup que mais tem assertividade, vai te dar em torno de 70, 75% de assertividade. E, né, se você quiser conduzir por mínimas, às vezes você consegue levar até a banda anterior, anda 2 bandas para cima, que você tem um baita movimento, um belo movimento, tá? Esse aqui é o gráfico que eu peguei agora janeiro, né, dia 13 de janeiro. Vamos ver o próximo dia aqui, ou não, aqui ó, mesmo dia, a gente tem movimento aqui também, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, dia 13 de janeiro, ó, o preço se deslocou 2 níveis de VWAP, chegando lá em cima, a gente já teria botado uma ordem de venda aqui no próprio VWAP, porque se deslocou 2 bandas, né? Então vamos medir nosso stop, a gente botaria 10 pontos para cima dessa região aqui. Nosso stop ficaria aqui no 452, ficaria aqui nosso stop, aproximadamente aqui, tá? Nosso stop, fora do preço. Nós faríamos uma parcial de 4,5 pontos, né, que daria muito rápido essa parcial, tá? A gente teria em alguns minutinhos já a parcial, que ela ficaria aproximadamente aqui. E, né, a gente procuraria levar na banda anterior. Aqui a gente teve um outro movimento, tá? Ele veio quase reto, né? Veio quase reto. Poderia daqui a pouco pensar em comprar aqui, nessa região aqui. Poderia, tá? Mas ele veio quase reto, então não seria um encaixe certinho do setup, tá? Próximo dia 9 de janeiro. O mercado abriu bem volátil, ó. E aqui, ó. Aqui nós tivemos um movimento interessante, tá? E aqui tem também indicador complementar. Vamos dar uma olhada. Por que, Jorge? Ó, nós tivemos esse movimento aqui, ó. Que vem... Aqui é antes das 9h30, não me interessa, né? Então aqui já está 10h30 em diante, ó. Ele fez esse movimento, tá? Quando ele fez esse movimento, ele não chegou aí no VWAP Band. Mas eu tinha aqui minha média amarela, que é a média de 200 dos 5 minutos. E nessa situação, ele vindo reto e chegando muito próximo na região de VWAP, tá? Tendo uma média de 200, eu adapto o operacional e vendo na média de 200, deixando o stop acima do VWAP, tá? Por quê? Porque eu sei que vai ter uma defesa vendedora nessa média, né? E eu conseguiria aqui, né? Vamos botar aqui, ó, 10 pontinhos acima desse ponto aqui da média de 200, tá? 10 pontinhos acima
daria aqui, ó, acima do VWAP, bem perto do VWAP. A parcial curta aqui, ó, de 4,5 pontos já teria sido feita nessa mínima de candle aqui de venda. E a gente não conseguiria ter levado até o VWAP anterior. Mas a parcial curta e o stop no zero, que é isso que eu recomendo fazer, né? Depois que fez a parcial, você deixa o stop no ponto de entrada. E aí você deixa ver se vai até o VWAP anterior. Teria dado stop, né? Talvez aqui, talvez não tivesse dado stop se tivesse deixado stop no ponto original, mas depois ele acabou vindo na banda central, tá? Essa é a observação que nós temos aqui. Próximo movimento, aqui, ó. Vamos ver. Andar um pouquinho mais. A gente tem aqui outro dia. Aqui foi perto das 10 horas, ó, mas também teria funcionado. Tá? Essa de alta aqui, pode ver que ele saiu daqui até aqui praticamente reto, né? Ele não tocou nessa VWAP, não trabalhou nessa VWAP. É importante ele não trabalhar na VWAP. Tinha 200 flat no meio. E teria uma venda aqui. Tá? Uma venda a mercado aqui. Stop seria de 10 pontos para cima, como sempre. Né? Jogaria de 10 pontos para cima. Parcial aqui, 4,5 pontos, 5 pontos. Tira o risco da operação e leva o segundo contrato até a banda anterior. Show, né? Show. Aqui, movimento muito interessante, tá? Deslocamento da VWAP Band central até uma VWAP Band inferior. Nesse caso aqui, a gente teria o stop aqui para baixo, a gente teria feito, né? Claro que ela não tocou, tá? Teria talvez ter algum refino aqui, ela que não teria ter dado a entrada, que a gente não tivesse sido acionado. Mas se alguém antecipou ou quis fazer realmente mesmo assim, teria conseguido pegar os 4,5 pontos e teria conseguido pegar a banda anterior também. E até a banda central para quem segurou mais tempo a operação. Esse é um setup para você que está começando, para operar assim, porque ele te dá poucas operações por dia. Ele vai te dar alguns dias 2 operações, e alguns dias não vai te dar operação. E ele tem uma assertividade muito boa. Eu gosto bastante dele quando eu vejo ele aparecendo nesse cenário. Aqui, ó. O preço estava trabalhando nesse VWAP. E ele veio reto. O dólar veio reto. Estão vendo esse movimento reto aqui? Chegou até um VWAP, rompendo um VWAP, né? Andando duas bandas, deslocando. Vamos medir aqui. Comprando VWAP, né? Quantos pontos? 10 pontos para baixo. Ele chegou a andar 4,9 pontos. Nosso stop seria de 10 pontos. Estaria bem protegido nessa situação. O stop estaria embaixo aqui. E nossa parcial curta seria mais ou menos nessa altura, um pouquinho para cima aqui. E o nosso alvo principal, a VWAP anterior, que ele cumpriu aqui, ó. É um setup que funciona muito bem, muito bem. Tá, mas Jorge, eu quero mais informações sobre ele. Quero mais informações, já vou passar para vocês. Aqui tá, vamos lembrando. Time frame de 2 minutos, após as 10h30. Deslocamento de preço entre dois níveis de VWAP Band, sem correção na banda intermediária, que eu já expliquei, ele tem que cortar uma das bandas, né? A banda entre a 1 e a 3, por exemplo, né? Ele teria que pular a banda 2. Comprar ou vender na banda após o impulso tem correção na banda intermediária. Tá, aqui vem o operacional realmente, tá? O stop, 10 pontos, e é ideal que ele fique 10 pontos abaixo da linha do VWAP Band que você está comprando. Então, se você antecipar um pouquinho a compra, às vezes pode ficar 12 pontos, às vezes vai ficar 13 pontos, porque precisa ficar exatamente 10 pontos, pelo menos, do VWAP Band. A primeira parcial, como a gente entra com 2 contratos, ela tem que ser com 4,5 pontos. Deixa eu até olhar para vocês aqui. A primeira parcial, ela tem que ser com 4,5 pontos. O alvo principal da operação é caminhar até o VWAP anterior, ir até a banda que foi ignorada, a banda ignorada. É um setup realmente muito refinado no dólar. Ele tende a trabalhar em range o dólar, ele tem uma dificuldade às vezes de deslocamento de preço, né, em demasia, porque ele é uma moeda, ele é um ativo que tem valor. E ele é muito diferente de uma ação, por exemplo, que pode pegar às vezes uma tendência extremamente forte, o dólar é um pouco mais travado nesse sentido. Já a condução do trade, que está ali embaixo, ali que tá minha cara, está na frente ali da arte, é o trailing stop dos 2 minutos após a parcial. Esse é uma condição especial que eu deixo em aberto, porque eu não gosto de fazer o trailing stop. Eu prefiro encaixar após fazer a parcial, colocar
a minha entrada, o meu stop no preço de entrada. Daí eu já fico garantido aqueles 4,5 pontos da operação. Se voltar o preço, eu saio com 4,5 pontos. Se ele andar, né, após ter feito a minha parcial, eu pego os 4,5 pontos. Se ele andar, eu consigo pegar mais uns pontinhos até o VWAP anterior. Ele é um setup muito bom para quando o mercado já andou. Você tem que considerar isso, o mercado já tem que ter andado. Então, se você vai pegar fazer ele às 9 horas da manhã, ele não vai funcionar. Às 9h30, ele pode começar a querer funcionar, mas ele funciona melhor a partir das 10h30. Tá? Então, a partir das 10h30 eu tenho os melhores resultados com ele, né? E ele também é bom para a parte da tarde, tá? Você que opera de tarde, ele acaba tendo alguns movimentos que ele desloca até essa banda, 2 bandas rapidamente e volta. Mais umas operações. 10h30, vamos lá, ó. Isso aqui é dia 12 de janeiro. Cara de notícia isso aqui, tá vendo? Ó? Notícia, olha a notícia, ó. Essa aqui você faria com notícia, Jorge? Não faria. Não faria. Com notícia, o mercado muda tudo. Eu não quero operar notícia, eu quero operar a estabilidade do mercado, quando eu consigo ter previsibilidade dos movimentos. Aqui nós tivemos movimento antes das 10 horas, tá? Até deu positivo, mas ele tinha travado aqui no anterior. Então não encaixa no VWAP. Aqui também está um pouco mais difícil. Vamos ver. Ele é um setup menos comum de acontecer e por isso é bem bom para iniciante, né? Porque você sempre vai filtrar muito bem a operação e quando ela aparecer você faz. Pode ver que outro dia também não apareceu. Esse dia 16 aqui tá bem travado, dia 17. Deixa eu ver se apareceu algum aqui, dia 17 nada no dólar, tá? Nadinha. Então, ele é muito bom porque você vai exercer tua paciência, tá? Porque não deu setup ali naquele dia. Por exemplo, a gente tá uns 2, 3 dias que não deu setup. Aqui aparentemente deu, tá? Aparentemente daria pra pensar aqui. Quando ele tá lateral, você pode até considerar isso, tá? Trabalhar caixote também. Tem uma outra, o setup de VWAP com caixote, tá? Que dá pra trabalhar bem. Aqui nós temos, ó, mas ele não ignorou. Ele teve um movimento que ele teve uma relutância aqui. Ele brigou aqui também. Ele não cortou como uma faca, tá? Ele precisa cortar com muito rápido o VWAP. Vamos ver se temos mais algum exemplo aqui disponível. Aqui nós temos um exemplo, tá? Do dia 20 agora. Este movimento aqui. Atenção. Ele esticou, né? E aqui, ó, que é o ponto crucial, né? Essa banda tem que ser ignorada. Ela tem que romper com facilidade. Como se não tivesse ela ali. Ela não pode travar mais que 1, 2 candles para passar ali, candle de 2 minutos, tá? Quando ela passou ali, nós teríamos uma ordem de venda, né, no VWAP superior quando ele tocou aqui, tá? E aqui, vamos lá. 10 pontos de stop para cima. Nós teríamos sido estopados. Ah, tem stop, Jorge? Tem sim, né? Todo setup, todo operacional vai ter stop. Se você não está acostumado com isso, você não está pronto para o mercado financeiro. O setup do VWAP Band no dólar é um dos meus favoritos de operar. Ele é extremamente fácil, extremamente técnico, é um setup contra a tendência e ele nos ajuda muito a validar nossas entradas. Ele tira nosso risco, ele contém nosso risco rápido e quando estopa, às vezes estopa bem rápido também, que também não é bom porque a gente não fica naquela ânsia de não ficar no mercado, né? E quando ele vai a favor, ele tende normalmente a cumprir o alvo da banda anterior. Vejam bem os requisitos. Analisem se encaixa no setup de vocês, se é válido para vocês operar dessa forma. Espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostarem, deem um like aí, deem um compartilhar, se inscrevam no canal. Vai ter muito mais material aqui. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixem nos comentários que eu respondo em seguida. E se vocês quiserem alguma análise de setup, algum operacional, análise de trade, se quiserem alguma informação, uma coisa sobre isso, deixem nos comentários ali também, que eu posso produzir um conteúdo sobre isso. Você está gostando do conteúdo que estamos produzindo aqui no canal Jorge Núncio? Então,
Dá o like, se inscreve, pô, compartilha com os amigos e segue tudo que nós estamos fazendo por aqui. Um abraço e até breve.